relação entre cinema e literatura é antiga. Para além das famosas adaptações, as duas linguagens produzem afetos e alimentam o imaginário do público. E para falar de cinema e literatura, resgatamos momentos preciosos da escritora Nélida Pinhon e do cineasta Cacá Diegues. No primeiro bloco, uma das mais importantes vozes da literatura brasileira, Nélida Pinhon, é entrevistada pelo jornalista Araquém Távora. Resgatamos o programa Os Mágicos, exibido pela TV Educativa do Rio na década de 70. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. A solidão é fundamental para Nélida Pinhon, esta brasileira em cujas veias corre o sangue de antepassados ibéricos. A menininha que aos 8 anos de idade escrevia jornaizinhos para vender ao pai, ao mesmo tempo em que frequentava concertos, óperas e espetáculos de balé, descobriu muito jovem seu caminho. Em 1961, Nélida lançava estrepitosamente seu primeiro romance, Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo. 2 anos depois, chegava às livrarias sua segunda obra, Madeira Feita Cruz. Em 66, o público tomava conhecimento da contista Nélida Pinhon em Tempo das Frutas. E os livros foram se sucedendo. Fundador, mais um romance. A Casa da Paixão, uma novela que conquistou, no ano de 72, o prêmio Mário de Andrade. Em 73, um novo livro de contos, Sala de Armas. No ano seguinte, o romance Tebas do Meu Coração. Agora, Nélida Pinhon, que já é nome conhecido na América Latina e na Europa, em função das várias traduções de seus livros, volta às livrarias com A Força do Destino. Quais foram os fatores, Nélida, que, no seu entender, a conduziram à literatura? Eu tenho a impressão que essa sua pergunta tem, assim, um caráter mais ou menos biográfico. Eu própria teria que fazer uma revisita ao meu passado para me descobrir, inserir-me ao presente em que estou, enfim, a que estou atada, na verdade. E para mim toda a biografia tem, de certo modo, um aspecto de capitulação, porque é sempre muito incompleta a biografia. Você sempre termina por esquecer de incluir no seu relato a sua melhor aventura, os melhores motivos que te levaram a viver alguma coisa intensa, e no caso a tornar-me escritora. E também você sempre fica muito defasada àquilo que você já viveu e que te levará ao teu futuro. Você é uma projeção de você mesma. Mas, enfim, talvez eu possa explicar de um modo um pouco rude e incompleto e impreciso as razões pelas quais eu me tornei escritora. Eu tenho a impressão que desde pequena eu fui muito levada a compreender que havia uma grande aventura, um grande espírito de aventura pairando sobre o mundo. E que cabia ao homem, ao ser humano, uma biografia rica, intensa, e não simplesmente a biografia oficial, aquilo que eu costumo dizer, o retrato 3x4 de uma carteira de identidade, aquele pequeno trajeto entre o berço e o cortejo fúnebre. Eu sempre me insurgi, ainda que sem saber explicar bem naquela época da minha infância, eu me insurgi então contra essas limitações, essas fronteiras dadas, colocadas diante do homem. Mas, na minha história pessoal, eu acho que foi muito importante a presença dos meus pais. Eles não somente me deram total acesso ao livro onde se faz melhor a educação do homem, onde melhor se aprimoram as instituições humanas, como eu também fui levada a visitar, a conhecer, a instalar-me no seio do teatro. O teatro foi uma matriz riquíssima na minha vida intelectual. E, sobretudo, na minha vida sensível. Eu desenvolvi uma grande sensibilidade, um alto sentido de teatralidade, do exagero, do melodramático humano, através do teatro. Eu, aos 8 anos, eu já ia todas as matinês. Eu
imediatamente dei um pulo para o Teatro Municipal, que se tornou, de certo modo, meu segundo lar. Eu compreendi àquela época, e evidentemente agora eu dou uma forma intelectual àquela compreensão instintiva, intuitiva, de que o palco era tão completo que não havia nada que coubesse ao humano que não ganhasse representatividade no palco. Quais as diferenças que você estabelece entre a escritora que surgiu quase adolescente com o romance Guia Mapa de Gabriel Arcanjo e a Nélida Pinhon de hoje? Bom, eu sou um ser em transformação, de modo que se eu assegurar a vocês, se eu estratificar a Nélida Pinhon de hoje para poder explicar a Nélida Pinhon estratificada em 61, eu, de certo modo, estarei traindo o meu futuro retrato. Eu não me julgo um ser fixo, uma matriz que trai a sua própria origem, porque a matriz é um ser em reprodução. Eu acho que a adolescente, a jovem que apareceu, que ousou publicar Guia Mapa de Gabriel Arcanjo em 61 e que causou tanta celeuma na época, é uma jovem que, de certo modo, está muito inteira dentro de mim. Eu vejo uma grande coerência no meu texto de hoje e no meu texto de ontem. E não porque se encontrem ou porque sejam parecidos. É porque tudo aquilo que me mudou, que me alterou, está circunscrito a cada página dos meus textos intermediários e da minha primeira página do meu primeiro texto. Eu sou uma consequência da primeira linha que eu enfrentei na minha vida. Quando eu comecei por exemplo, eu dediquei-me ao Guia Mapa, eu me dei conta de que eu tinha ao meu dispor uma linguagem sistematizada, uma linguagem que ganhava subvenção do sistema oficial. E que essa linguagem, para aquilo que eu via, era insuficiente. Era uma linguagem naturalista. Refletia apenas a vontade do sistema verbal, da consagração da sociedade. E me pareceu que o homem, como um ser esplêndido, múltiplo, proteico, com 1000 formas, não pode caber dentro de uma única linguagem, sobretudo de uma linguagem que subvenciona o real oficial. Eu pressenti que havia outras formas de vida, outros rostos no homem que não apareciam nesse rosto oficial dele. E que cabia ao escritor resgatar essas formas marginais, reais, e subverter as regras do jogo. E que eu teria que ir contra essa linguagem oficial. De modo que, no Guia Mapa, eu fiz uma experimentação de linguagem. Eu alterei, de certo modo, a sintaxe, não obedecendo a um gesto gratuito, não por pretender a originalidade. Eu nunca quis ser original, eu sempre quis ser fiel, que é muito mais sério, mais grave e traz consequências muito mais difíceis. Então, eu compreendi que alterar a sintaxe é alterar a narrativa, é modificar o modo de narrar, é mudar o pensamento também. De modo que a minha pretensão, àquela época, era insurgir-me contra o que eu dispunha aparentemente a meu favor. Eu me lembro que aos 15 anos eu escrevi um conto muito bem comportado, profundamente bem comportado, inclusive que há uma expressão que revela bem até que ponto eu estaria manietada à linguagem oficial se eu tivesse ido naquele caminho. Eu me lembro que eu usei a expressão ladeira íngreme, quer dizer, uma coisa assim desastrosa. E eu senti naquele momento que eu não poderia inserir-me nesta linha de conduta e narrativa. Eu fui rigorosamente contra essa tutela que me queriam impor. De modo que Guia Mapa, que é um texto revolucionário, um texto até foi parcialmente condenado pela crítica e exaltado por outro lado da crítica, me levou até Força do Destino. Eu jamais teria escrito A Força do Destino, o Tebas do Meu Coração,
Casa da Paixão, um texto em que eu procuro erotizar a linguagem, levá-la à incandescência, a carbonizar-se, a queimar-se. Eu jamais poderia passar por todos esses textos se eu não tivesse conhecido, privado, vivido esse guia-mapa. Se eu não tivesse começado a vender, inclusive, jornaizinhos para o meu pai aos 8 anos, porque eu fazia jornaizinhos para ele, eu contava histórias. A história sempre me seduziu, o sentido narrativo e a definição, inclusive, etimológica do narrador, aquele que sabe. Quando, em realidade, talvez o narrador é aquele que pouco sabe, mas é um mediador entre o que não se sabe, entre o que passa a acontecer no seu texto. Como é o seu processo de trabalho, Nélida? Bom, esse processo de trabalho evoluiu muito ao longo dos anos. Evidentemente que isso teria que acontecer à medida que eu fui adquirindo relativa experiência com a palavra e com as técnicas narrativas, né? Eu, no início, por exemplo, eu era uma pessoa, quer dizer, apavorada, amedrontada diante das dimensões ilimitadas da palavra. Eu não sabia exatamente o que fazer com ela. Ela me superava, como, aliás, me supera ainda hoje também. Eu estou sempre aquém da realidade da palavra. Mas eu me recordo que, nos meus 16, 17 anos, sobretudo numa fase prévia à construção desse meu primeiro romance Guia-Mapa, eu sofria o impacto da palavra como se ela me chegasse em chamas. Ela me vinha assim, envolta, só em imagens. A palavra para mim era pura imagem. E naquela época, eu não me deixava levar pelo episódico. Eu não me satisfazia o episódico, porque como eu não tinha ainda um certo domínio da linguagem, eu só poderia apresentar o episódico convencional, quase naturalista, e justamente o que eu não pretendia. Eu me opunha a essa situação verbal. Pois bem, depois então, eu fui relativamente dominando algumas técnicas narrativas e fui dizendo melhor aquilo que eu pretendia dizer. Porque quanto mais você domina as técnicas, quanto mais você se aproxima da harmonia da palavra, você cria uma sintaxe harmônica com seus interesses criativos, mais você deixará aflorar aquilo que você quer dizer. De modo que eu nasci do caos para buscar uma certa ordem, mas uma ordem que também não me asfixie, que não permita que os elementos imponderáveis ingressem no meu texto. Eu me dou conta que, se eu, como artista, como escritora, quero presidir a palavra, eu também sei que há elementos que devem ingressar independente da minha vontade. No próximo bloco, o jornalista Araquém Távora entrevista o cineasta Cacá Diegues. Até já! Crítico refinado e cineasta reconhecido, Cacá Diegues, através de suas lentes, conseguiu fazer o público enxergar com mais clareza a realidade brasileira. Para homenageá-lo, você está revendo o programa Os Mágicos, exibido pela TV Educativa do Rio nos anos 70. Aqui, se existe memória, a fita roda. Com 38 anos de idade, Cacá Diegues já conquistou, através dos sucessivos filmes que realizou, o seu lugar na primeira fila dos cineastas brasileiros. E enquanto Chica da Silva continua atraindo grandes públicos para as salas de projeção, não só no Brasil, mas também no exterior, chega aos cinemas sua última realização, Chuvas de Verão, cujo roteiro também foi lançado em livro. Pois, para Cacá Diegues, cuja preocupação fundamental é identificar-se com seu povo, existe o filme de um lado, movendo-se em seu universo próprio, e de outro lado, o texto que deu origem a ele,
não deixando de existir nunca enquanto texto. Seu Lourenço, o senhor por acaso tem uma sobrinha, seu Lourenço? Eu não, por quê? Nada, besteira de velho. O senhor vai ver como ainda estou em forma. O senhor vai ver amanhã como as crianças adoram o palhaço Guaraná. É a única coisa que me dá alegria no mundo. O senhor não vai faltar, vai? Não, de jeito nenhum, seu Lourenço. De jeito nenhum. De Ganga Zumba e Os Herdeiros, seus primeiros filmes de longa-metragem, a Chuvas de Verão, seu trabalho mais recente, que modificações se operaram no cineasta Carlos Diegues em particular e no cinema brasileiro de um modo geral? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o cinema de um país não existe separado desse país. Quer dizer, as modificações ou a evolução que o cinema brasileiro sofreu estão diretamente ligadas à história do país nesses últimos anos. Eu pertenço a uma geração que, tenho orgulho de dizer isso, que inventou o cinema para o Brasil, né? Que criou uma maneira brasileira de fazer cinema. E que não parou no tempo, né? Que evoluiu dentro do tempo, que transformou-se, que deve ter cometido muitos equívocos, talvez praticado alguns erros graves, mas que, fundamentalmente, instaurou nesse país a ideia de um cinema nacional. Porque até então o cinema que se fazia no Brasil, com raras exceções, era um cinema dominado pela imitação estrangeira, pela importação cultural, enfim, um cinema colonial mesmo, né, característico de uma cultura colonial. Hoje, você fazer um cinema no Brasil que não seja um cinema tematicamente nacional e que não tenha alguma forma de expressão e uma incorporação de elementos característicos do país e do povo, sobretudo do povo desse país, fazer um cinema desse seria um absurdo, né? E essa é uma vitória nossa, quer dizer, a da criação, em primeiro lugar, de um cinema nacional, popular, né? E com características pluralistas, democráticas, no sentido de que não havia, e continua não havendo, dogmas, né? Nem leis, nem regulamentos para se fazer um filme. Um filme precisa ser assim ou assado. Não, acho que o cinema é uma coisa em que mais ou menos vale tudo, quer dizer, não interessa se é um filme realista ou se é um filme alegórico, se é um filme épico, se é um filme psicológico. O que interessa são filmes que, somados, forneçam um painel da sociedade brasileira de hoje. Mesmo quando você fala do passado, de filmes históricos, você está falando do Brasil de hoje, por analogia, né? Até mesmo metaforicamente. Então, esse quadro desses últimos, vamos dizer, 15, 20 anos do cinema brasileiro é uma vitória dessas ideias, né? Da luta por um cinema nacional, popular e democrático. Eu me insiro dentro disso com a maior humildade, quer dizer, sem nenhuma falsa modéstia. Eu sou apenas mais um cineasta brasileiro, como tantos outros da minha idade, ou mais novos ou mais velhos, que procurando esse caminho e sabendo que nenhum caminho será verdadeiramente autêntico, ou será valioso, se não contiver a sua experiência pessoal dentro dele. Quer dizer, o cinema é fundamentalmente a manifestação de uma experiência pessoal. O que eu posso dar a quem ver meus filmes é aquilo que eu sou. Minha mãe era bailarina, fazia a primeira parte do circo. Eu ficava vendo a dançar atrás das luzes coloridas. Minha mãe morreu moça, seu Afonso, doente do peito, tuberculose. Eu tinha uma irmã que também morreu de tuberculose. O senhor sabe, naquele tempo... Isso, não faça isso. Começou uma história dizendo naquele tempo envelhece a gente, seu Afonso. Depois o pessoal do circo me adotou e eu fiquei com eles. E depois que aprendi a profissão, não queria mais deixar o circo de jeito nenhum. Até na televisão já trabalhei. Mas eu gosto mesmo é de circo. A charanga tocando, a serragem debaixo dos pés, a lona por cima, as crianças em volta. Você é um compositor bissexto, Cacá. Qual é a importância da música para você? Bom, como compositor é muito relativa, porque eu nunca fiz nenhuma música assim muito
um grande sucesso, nem considero minhas letras, eu não fiz música, eu fiz letras, extraordinário. Tinha umas parcerias com Cartola, que é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho, né, porque o mestre Cartola. Com o Sérgio Ricardo eu fiz uma música também, com o Caetano, uma música que está no meu filme Os Herdeiros. Que mais? E uma com o Fagner, que está no último disco dele. Agora, a música na minha vida tem uma importância extraordinária, porque você sabe que no fundo o que eu queria mesmo era ser maestro. Eu estudei um pouquinho de violão, estudei um pouquinho de piano, até conheço um pouquinho de música, mas nunca consegui tocar nenhum instrumento. E eu acho que eu tenho uma certa frustração disso. Eu adoro música, eu passo o dia ouvindo música, realmente eu ouço música o dia inteiro, tenho uma grande ligação com a música. E se você for ver nos meus filmes, em todos eles há uma relação com a música muito direta, ou direta mesmo assim, musical, como é o caso de Quando o Carnaval Chegar, ou com interferência incidental da música de uma maneira forte, como é o caso da Grande Cidade, Os Herdeiros e mesmo Chica da Silva. Ou então na própria estrutura do filme, que em geral é uma estrutura muito musical. Em suma, eu acho que a música é uma coisa que está intimamente ligada à minha vida e, por consequência, na minha obra também. Tudo que eu faço, todo o meu trabalho, ela está profundamente ligada. Sob o aspecto subjetivo, Cacá, qual é a matéria-prima do cinema? Olha, essa pergunta é muito bacana, porque eu acho que essa questão sempre foi uma das questões fundamentais na história do cinema, né? O que é o cinema? E agora, recentemente, aí na década dos 60, as respostas foram muito objetivas, né? Assim, o espaço político do cinema, o espaço linguístico, né? E, de repente, acabada a grande orgia dos anos 60, a gente descobre que, finalmente, as grandes obras-primas, e aí eu acho que a gente pode estender não só ao cinema, como a obra de arte geral, a criação, ao ato de criação em geral. Você descobre que as grandes obras-primas realmente ficaram porque elas estavam basadas no universo do imaginário, que é basicamente o universo da criação, e na afetividade, não é? Eu acho que é exatamente isso, a afetividade e o imaginário, essas duas coisas resolvidas no plano da expressão e da comunicação com o público, são fundamentalmente a matéria, não só subjetiva, mas a matéria-prima objetiva do cinema, né? É com isso que se faz cinema, não é com outra coisa. O resto são pretextos eventuais e alguns até muito nobres e importantes. É preciso que você tenha uma opinião política, é preciso que essa opinião política surja nos filmes, é preciso que você tenha uma ética diante do mundo, um comportamento diante das pessoas, é preciso, enfim, que você tenha uma opinião sobre a sociedade em que você vive. Tudo isso é fundamental, mas na verdade, antes disso está esse mundo do imaginário e a afetividade do autor diante disso. Porque aí a gente volta àquela outra coisa que a gente estava conversando há pouco, que é, na verdade, quando você é um criador, o que você tem a dar ao outro é você mesmo, né? E você com a sua afetividade. Como é que nasce um filme seu, Cacá? Olha, é muito difícil nascer, é muito difícil dizer quando é que nasce a ideia de um filme, né? Quando você tem uma determinada... Quando lhe dá uma determinada luz em torno de um tema, ou de uma história, de uma coisa que você escolhe para filmar. De um modo geral, as ideias, eu anoto muito as ideias que me ocorrem, etc. E subitamente isso se transforma numa sinopse, num roteiro. Isso nem sempre sai de uma vez, como no caso de Chica da Silva. Porque Chica da Silva era um velho projeto que eu tinha e que de repente a gente resolveu fazer e eu comecei imediatamente a escrever o roteiro e praticamente o roteiro saiu em 2 meses e pouco. Já esse filme que eu estou fazendo agora, que eu acabei de terminar, As Chuvas de Verão, é um filme que a ideia me surgiu antes de eu fazer Chica da Silva. Essa ideia eu comecei a desenvolver ainda durante a montagem de Chica da Silva para transformar no roteiro praticamente quando eu fui filmar.
De qualquer maneira, eu nunca faço um roteiro técnico, uma coisa assim muito rigorosa. Quer dizer, eu acho que o cinema deve ficar... Um filme é uma coisa que deve ficar sempre aberta ao estímulo da realidade, às coisas que estão acontecendo. Então eu escrevo muito mais numa forma de novela cinematográfica, uma coisa que, de certo modo, é até muito vago em relação ao que vai ser filmado, dando margem aqui realmente a contribuição da realidade, do que está acontecendo, do estado de espírito da filmagem, dos atores, etc. Eu gosto muito de trabalhar com os atores, que tudo isso contribua, né, para o filme, para o projeto do filme. Boas tardes, meus povos e minhas povas! Quase caiu. A última pergunta, Cacá. Como homem de cinema, qual é o seu principal objetivo? Olha, exatamente isso que eu estava falando há pouco, né? Quer dizer, fundamentalmente expressar-me, quer dizer, dar ao outro a minha experiência através do ato de criação e ser reconhecido como um cineasta popular. Ou seja, eu não quero ensinar nada a ninguém, nem dizer a ninguém o que deve ser feito, mas simplesmente fazer parte da comunidade em que eu vivo, quer dizer, integrar-me socialmente com o público, porque no início dessa entrevista a gente falava num cinema popular e democrático. Eu acho que assim como não existe democracia sem povo, não existe cinema popular e democrático sem público. Então, se eu tivesse que sintetizar meu objetivo como cineasta, seria esse: expressar pessoalmente a minha experiência, entendeu? E compreender que a solidão você cura se interessando pelos outros. O Recordária TV fica por aqui. Até a próxima!